Bem-vindo a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mudamos já aqui no Core da ESPN Brasil e também no canal TLD, onde eles trouxeram as últimas informações do Verdão, tudo sobre essa treta aí do Conselho Deliberativo aí, a reunião que teve ontem e também um pouquinho das informações do mercado da bola. Marcel Ruiz, jogador mexicano volante que já interessou o Verdão, pode estar vindo aí? Fica no final do vídeo e já deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Reunião ali do Conselho Deliberativo, a Leila falou, a Leila foi questionada. Você ouviu o áudio? Jesus! Eu ouvi o áudio e mandar um abraço, eu ouvi o áudio lá no canal do Fred Júnior. Tem o áudio ali de como foi a reunião. Uma galera gravou, né? Mas acho que a reunião é gravada, né? A reunião normalmente é gravada, mas aí tem conselheiro que tá lá, filma também, né? Vi alguns vídeos também. Do Diego Firmino eu vi também lá no Twitter. Mas vamos lá, o que rolou então na reunião? Tem aí aspas do que falaram para a Leila e do que a Leila, presidente do Palmeiras, respondeu. Primeiro então é o que o conselheiro falou, como ele questionou... É o Zé Corona. O Corona, como o Corona questionou Acho a que ele Leila. só toma um tipo de cerveja, né? Porque Nossa. tomar outro ali complica pra ele, né? Desculpa, naming right. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila, é o time do scout. É o time do diretor de futebol que é medíocre, só pensa em comer. Não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo, derrubou o Vitória. Como é que nós podemos ser um diretor de futebol desse quilate, dessa desqualificação? Foi como questionou ali o Corona. E aí a Leila respondeu. Esse conselheiro que veio aqui me ofendeu. Ofendeu a minha gestão. Ele fala e vai embora. Ele é covarde, você é covarde, você é covarde, quem é você? Eu sou a presidente do Palmeiras, o que você fez na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde? Fala e vai embora. Não vou deixar ir embora. Rapaz. É porque ele... Tem outro trecho? A minha gestão, a gestão Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é Isso não interessa. O que interessa é como é que é? Um público quebrado, mas que um clube, né? Um clube, tá escrito errado ali. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012 e logo em seguida, o que aconteceu? Então foi como a Leila respondeu. Então o conselheiro foi lá, né? Se manifestou, questionou alguns pontos. Questionou, ofendeu ali o Anderson Barros também, né? Questionou os gastos. Sim. E a Leila respondeu também naquele sentido. Esquentou lá, Hernan? Esquentou e assim, eu falei com uma pessoa que estava ali nessa reunião e viu toda essa confusão e essa pessoa me disse que houve exagero, assim, por parte da cobrança. Porque existem maneiras de você fazer cobrança. Você não é obrigado a concordar com tudo, né? Quando você tem uma presidente, quando você tem um chefe, quando você tem um mandatário ali, você não é obrigado a concordar com tudo que a pessoa faz. Ah, mas o futebol ele vive de resultado, é paixão e tal. Você pode com respeito cobrar, né, uma situação. E ali todo mundo que estava ali próximo ficou com a sensação de que poderia ter sido num tom um pouco mais leve. A maneira como o José Corona foi. Questionou a Leila. Questionou a Leila e a resposta ela foi também num tom acima, devido ao tom que ela recebeu. Então ficou um clima meio desagradável ali, foi um tom inesperado e acima. Ficou de fato a temperatura ficou muito alta nessa reunião depois dessa troca de farpas. Além dessa questão da cobrança, também se manifestaram muito sobre o terceiro mandato da Leila. E é importante a gente dizer que essa situação ela vem sendo falada nos bastidores do Palmeiras desde antes da final da Libertadores. Já é um assunto muito falado no clube, muito quente, muito ativo dentro do clube. Por quê? Aí teria que ter uma mudança no estatuto do clube. Para a Leila poder se candidatar e posteriormente se reeleger, se assim for eleita. A Leila defende que isso não é golpe. Muita gente fala, e a oposição fala, que isso é golpe para a Leila se perpetuar no poder.
E ela usou o seguinte exemplo. Se a gestão é boa, por que ela não tem que ter uma continuidade? E ela usa o exemplo do Real Madrid. Florentino Pérez está mais de 20 anos comandando o Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Então, por que ninguém fala que lá no Real Madrid tem golpe? Mudança de estatuto é natural acontecer. Se você tem uma empresa e a empresa tem um estatuto e você pode mudar se não está dando certo alguma coisa, você muda as regras, você muda o estatuto, você muda de um órgão público, de um órgão privado. Existem mudanças. Isso é o argumento da Leila, não é a minha opinião. É bom deixar isso bem claro aqui sempre. Né? E o argumento que ela fala, e falou pra gente, inclusive, pro Geode, pra Lili, é que se isso é colocado em votação, os conselheiros aprovam e os sócios depois aprovam a mudança do estatuto, na visão dela, não seria um golpe. Sim. Porque isso vai ser colocado em votação. Assim como ela bate na tecla de que se estão reclamando da gestão como o Corona reclamou, falou assim, ó, quem colocou, a Leila falando lá na reunião, quem me colocou foram vocês. Uhum. Eu estou aqui presidente não porque eu comprei uma vaga de presidente, foram vocês que me elegeram. Então, assim, é uma discussão que está acontecendo e há uma situação que é muito sutil, mas ela é importante, que as figuras políticas dentro do Palmeiras, algumas estão apoiando essa mudança de estatuto e apoiando um terceiro mandato da Leila. Como, por exemplo, o Mustafa Contursi. O Mustafa é um cara importante para a política do Palmeiras e ele apoia a Leila Pereira nessa mudança, nesse terceiro mandato. Então, assim, a sensação de muita gente dentro do Palmeiras é que se colocar para votação, vai passar, vai até aprovar. Um termômetro disso, aí vou repetir, tem um áudio lá no canal do Fred. Quando a Leila dá aquela resposta, no final ela é aplaudida por todo mundo. Quer dizer, não sei se é todo mundo, porque não dá pra ver, né? Mas assim, você vê que existe O aplauso é forte. Um aplauso forte ali, ela é quase que ovacionada pelo restante do conselho. A rejeição é mínima da Leila no Palmeiras, né? Alguns conselheiros, assim, que são da oposição que vão contra ela, então é normal. Mas, ô Felipe, eu não vou dizer que a rejeição é mínima. Eu vou além. Quem hoje é da situação enxerga a oposição como muito enfraquecida. Foi especulado, né? O Joaquim, ex-jogador do Santos, que está no Tigres do México, esse jogador ele só foi oferecido pelo staff ao Palmeiras, mas o Palmeiras não fez movimento para fazer a contratação do Joaquim, não. Pelo menos até este momento, às 10h53 da manhã do dia 17 de dezembro de 2025. Mas é claro, o mercado é volátil, o mercado, a qualquer momento, alguma coisa pode atualizar, mas da última vez que eu conversei com o pessoal sobre o Joaquim, trouxeram o nome dele para cá, a gente olhou e não interessou. A gente está querendo um nível acima do que o próprio Joaquim. Mas, se não conseguir esse nível acima, o Joaquim não que ele seja do mesmo nível do Mikael, não que ele seja uma contratação frustrante igual a do Mikael, mas com o Mikael foi isso. O Palmeiras queria um zagueiro acima, mas não deu. Uma hora chegou no Mikael e foi atrás. Foda-se. E aí o Mikael não desempenhou com a camisa do Palmeiras, tá já caminhando para sair também do Palmeiras. O clube deve oficializar a saída dele já no início da janela de janeiro, mas é um jogador que está fora dos planos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, com relação a zagueiro, Palmeiras voltou de novo a estaca zero. Não, Johnny, sem Adrielson nesse momento negociando com o Palmeiras, sem esse papo, a Charlene também perguntou de Beraldo, não, também o staff do Beraldo é a mesma situação envolvendo do próprio John Arias, né? O staff dele não quer que ele volte para o Brasil. O staff dele não quer que ele retorne ao futebol brasileiro, até porque o Beraldo tem muito mercado no futebol europeu. O Palmeiras não tem negociação com o Beraldo, não tem, nesse momento, negociação por esse atleta. É um jogador, Palmeiras, óbvio, dá um bizu, mas nesse momento o staff dele não tem interesse que ele retorne ao futebol brasileiro, e sim interesse de que se ele for sair do Paris Saint-Germain para um outro clube do futebol europeu, porque lá ele continua com muito mercado, é um zagueiro jovem, então praticamente impossível o Palmeiras conseguir essa contratação, a não ser que o Palmeiras faça aquilo que eu sempre brinco, faça rir.
E para fazer rir, tem que colocar dinheiro na mesa. E para colocar dinheiro pelo Beraldo, é muito dinheiro. O Beraldo é o segundo zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro em termos de venda, né? Ele foi superado pelo Vitor Reis, quando o Palmeiras vendeu o Vitor Reis para o Manchester City. Mas, deixa eu até pegar aqui o valor exato, porque, pô, ainda mais o clube que nem o Paris Saint-Germain, esses caras não gostam muito de perder dinheiro, não. Cadê? Aqui, ó. Ele foi comprado por 20 milhões de euros. Lembrando que a contratação mais cara da história do Palmeiras é de 25 milhões de euros. Então, para você contratar esse jogador, você teria que transformá-lo na sua segunda contratação mais cara da história do Palmeiras. E quem que foi que mandou aqui? Cadê que mandou aqui, né? O João Vitor, ele mandou, mais o PSG que ofereceu o Beraldo. Não, isso não aconteceu. O PSG não ofereceu o Beraldo ao Palmeiras, não. Isso não aconteceu. Mas é aquilo, se o Palmeiras quiser um jogador desse nível, vai ter que pagar o que ele custa. E nesse momento o Palmeiras não vai fazer uma movimentação de 20 milhões de euros para trazer um zagueiro. O perfil vai ser outro. Vai ser um jogador aí, talvez com um pouco mais de experiência, um pouco mais rodado e um jogador mais barato do que ele, né? O Gabs falou, né? O Natan, cerca de 15 milhões de euros. Vai colocar na mesa esse dinheiro e resolve um problema. Pô, o Natan do Bet seria uma boa solução, um zagueiro mais barato do que o próprio Beraldo, né? Mas, nesse momento, repito, por enquanto o Palmeiras voltou à estaca zero por zagueiro na temporada, né? O Vieira perguntou, né, sobre o volante mexicano que o Palmeiras tem interesse, se ele é da seleção do México. Já foi convocado, sim. É um jogador que tem participação em jogos da seleção mexicana, por sinal, para quem joga o FIFA, o Marcel Ruiz ele sempre está como um free agent, porque ele pertence à seleção do México, não tem time mexicano no jogo, mas tem a seleção, então ele sempre fica free agent. Então no jogo ele é sempre de graça. Na vida real, a multa rescisória dele está entre, se não me engano, 16 a 20 milhões de dólares, né? Mas o sonho dele é jogar no futebol europeu, então que ele realize o sonho dele, porque, mais uma vez, ele disse não à Sociedade Esportiva Palmeiras. O Dani falou, né, sobre o Lucas Veríssimo, a gente falou sobre ele na segunda-feira também, cara. O problema do Lucas Veríssimo é ele, como uma figura que tem aí uma encheção de saco gigantesca em bastidor. Eu já trouxe nessa informação e todo mundo que cobriu o Santos na época eu era setorista do Santos na Rádio Bandeirantes, o Cuca teve que buscar o Lucas Veríssimo dentro do hotel para ele voltar para o ônibus para jogar uma partida de Libertadores, porque ele fez pirraça. Ele falou, me prometeram que em janeiro eu ia sair do clube. Ainda não tinha nada assinado de venda, não tinha proposta, não tinha nada. Ele simplesmente abandonou o ônibus da delegação que estava saindo do hotel para o jogo contra o Grêmio. Ele falou, não, chegou janeiro, eu tenho que ir embora. Mas não tem proposta. O combinado é, janeiro eu vou embora. Aí o Cuca teve que chegar lá e falar, irmão, E dando sequência nas informações aqui, família Palmeiras, como aí disse o rapaz do TLD sobre o Marcel Ruiz, o GE postou aí uma notícia ontem. O Palmeiras faz mais uma consulta por Marcel Ruiz do Toluca, porque o Palmeiras já tinha procurado o atleta um tempo antes já. Meio-campista de 25 anos esteve no radar do Verdão no meio do ano, mas declarou o intuito de se transferir para a Europa. 4 meses depois, ainda no México, deu a mesma resposta. O Palmeiras fez uma consulta ao Toluca do México pela contratação do meio-campista Marcel Ruiz, de 25 anos. Ele esteve no radar do clube ainda na janela do meio do ano e disse na época que tinha o intuito de se transferir para a Europa. Dessa vez, 4 meses depois, o Palmeiras ouviu a mesma resposta. Há uma multa agora de 16 milhões de dólares, cerca de 81 milhões de reais na cotação atual. E Ruiz, assim como em agosto, quer ir para a Europa, algo que terminou não se concretizando no meio do ano, uma vez que o atleta permaneceu no clube mexicano. Tá aí a notícia aí do volante, que o Palmeiras tentou mais uma consulta, mais uma investida nele aí,
Eu particularmente não conheço o futebol dele, mas pelo status dele, pela procura, jogar no time, acho que acabou de ser campeão mexicano, deve ser um atleta de um bom nível, ainda mais com passagem pela seleção aí mexicana. Mas a vontade do atleta sempre vai predominar, ele quer ir para a Europa e o Palmeiras aí vai ter que procurar outro volante para a próxima temporada, beleza? E falando um pouquinho sobre a Leila Pereira e o que aconteceu na reunião aí, teve uma discussão acalorosa aí com o conselheiro e é o que tudo indica e pode ser que a Leila eh, tente colocar na votação, né, a mudança de estatuto para ela conseguir mais um mandato, aí ela ficaria, além de ficar até o final de 2027, mais 3 anos. Então, assim, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas tudo depende da maioria. Ela precisa da metade dos conselheiros mais um. E o que tudo indica, ela tem isso, né? Que ela tem grande apoio dos conselheiros do Verdão. E vale ressaltar, e como disse o Hernan, que ela lembrou, fez menção ao Florentino Pérez do Real Madrid, né? Que está tantos anos no poder do Real Madrid, o Real Madrid é o maior clube do mundo, consolidado, vários títulos na sua gestão. Mas enfim, cada cabeça uma sentença, né? Lá o modelo é um, o investimento é um, aqui é outro modelo, estamos no Brasil, entendeu? Então, assim, tem vários argumentos prós e contra essa questão da Leila aí, ela querer mudar o estatuto para mais 3 anos, né? Vale destacar, como sempre falo, Massini também, e se ela não, o próximo presidente após ela, né, não for tão bem, não for, não ligar tanto para o clube e tal, e aí? O estatuto está mudado, então ele tem o direito de ficar até 9 anos no poder, que é muito tempo, né? Então, até o momento, são 2 mandatos, e vamos ver se vai para frente essa história e o que que vai acontecer, beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje aí. Deixe aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.